Muito bom dia, Brasil! Hoje, 28 de abril de 2020, temos um mercado um pouquinho mais animado hoje, graças aos estímulos econômicos tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, que estão trazendo um alívio. Junto a isso, temos também a curva de contaminação que está, em alguns países, estável e em outros países já tem diminuído bem. Vamos dar uma olhadinha lá depois da vinheta. Estamos aqui então com o nosso mercado, né, a nossa listinha aqui que a gente acompanha no mundo todo. Estados Unidos com uma alta aí de 1,35% no Dow Jones, 1,13% tanto no S&P quanto no Nasdaq. A Europa também segue aí um patamar animado, começou o dia quase que no 0 a 0 e foi subindo gradativamente ao longo aí das negociações. Stock 600, as 600 principais empresas da Europa com 1,6% de alta. O pessoal lá está com um bom humor especial porque já está bem consolidado o plano de recuperação deles e junto a isso também está bem consolidada a recuperação de companhias aéreas. Salvo engano, Lufthansa vai receber 9 bilhões de euros de ajuda. Isso é muito bom para a Europa. A Europa é muito dependente das companhias aéreas, tá bom? Dessa forma, junto a todo o cenário de reabertura, já começa-se a precificar a recuperação. Lá no Japão e na China fecharam em terreno levemente negativo, quase no 0 a 0 e Bitcoin subindo 0,63%, cotado aí a 7.700 dólares, quase nenhuma alteração de ontem. Porém, o que chama a nossa atenção é o mercado Brent e o petróleo Brent subindo 1,17% e o petróleo WTI despencando 7,90%. Só uma explicaçãozinha, petróleo Brent é o petróleo que é cotado na Inglaterra. Esse petróleo, inclusive, é a referência para a Petrobras. O petróleo WTI, ele se chama West Texas Intermediate, ou seja, ele é do Texas, ele é dos Estados Unidos. E lá, esse petróleo tem naturalmente uma cotação um pouquinho abaixo do Brent, porém, ele teria uma capacidade melhor de armazenamento. Só que não há consumo do petróleo. A gente não está transformando em gasolina, a gente não está transformando em plástico, a gente não está fazendo nada. Não há necessidade de consumir o petróleo. Se não há necessidade de consumir petróleo, então... Peraí. Pronto. Então, não tem quem queira comprar. Né? Eu não tenho quem está consumindo, não tem quem quer comprar. Aí o que aconteceu no começo da crise? O pessoal está falando, eu vou comprar agora, vou guardar porque depois o petróleo vai ficar mais caro. Maravilha. Acabaram os estoques do mundo. Se você pesquisar na internet, você vai ver um mapa que existem navios petrolíferos que estão zanzando. Eles estão indo de porto em porto só para reabastecer, porque eles não têm onde despejar os barris de petróleo, eles não têm o que fazer. Tá? Isso está causando uma queda natural do WTI. E aí, para ajudar, precisa lembrar uma coisa. Esses contratos de petróleo são contratos para 30 dias, são contratos futuros. Já estamos falando aí do vencimento para junho. Dá um pouquinho mais que 30 dias, eu sei. Mas estamos falando aí do vencimento para junho. E aí, acredito que o maior fundo de investimentos em petróleo, que é a United States Oil, anunciou que vai zerar suas posições em WTI para vencimento de junho e vai remontar as suas posições para os contratos mais futuros, alongando aí, fazendo o que se chama de hedge, de proteção horizontal no tempo, ou trava horizontal de linha, que é muito usado em opções aqui no Brasil. Você também pode fazer isso em contratos futuros. Então eles vão fazer essa trava horizontal aí que vai espalhar ao longo do tempo, tá bom? Isso tá batendo forte, por isso que a gente tem uma discrepância, um tá subindo e o outro tá despencando. Legal? Dando uma olhadinha aqui no nosso calendário econômico, hoje temos o IPCA, esse é importante, tá, gente? A projeção do IPCA é de 3,70%
da projeção, ou seja, uma inflação anualizada de 3,7%. Ou seja, nós estamos tendo juros reais praticamente negativos. Tá? Com juros reais praticamente negativos, aquilo que rende 100% do CDI, ou o Tesouro Direto, por exemplo, está te dando um rendimento real negativo. Quem está com dinheiro na renda fixa nessas condições de 100% do CDI e Tesouro Selic está perdendo dinheiro, tá bom? Eles vão ter que tirar esse dinheiro daí e colocar em algum outro lugar que tenha mais risco, mas que dê algum retorno também, tá? Lá fora, nos Estados Unidos, temos apenas um índicezinho aí de confiança do consumidor, mas não é tão relevante. Empréstimos bancários aqui pra gente, principalmente quem faz day trade, não é tão relevante. Alguém achou o botão do patinho aqui, tá? Mas confiança do consumidor é importante. Às 11 horas, atenção a esse dado, tá? Você pode acessar aqui pelo Invest, Economic Calendar, aqui em cima. Mas atenção aí à confiança do consumidor, porque se vier muito feio, pode dar uma balançadinha, tá? Deve vir dentro da projeção dos 87,9. Nosso EWZ, deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada, né? Ah, esqueci sim. Nosso EWZ subindo 1,73%. Deu uma acelerada agora, hein? Tava a pouco, dá pra ver nessa linha aqui, olha. Tava a pouco com 0,6 de alta. Bom, o que está acontecendo no nosso cenário brasileiro? Deixa eu puxar meu rosto de volta aqui. O Moro pediu demissão sexta-feira, causou aquela despencada no mercado. E aí ficou aquela dúvida, quem que vai assumir? Ontem se cotava um nome, que acho que era padrinho de casamento de alguém, enfim. Não foi esse nome. Quem foi escolhido para o ministro da Justiça se chama... Quem foi escolhido para o ministro da Justiça se chama André Mendonça. E quem foi escolhido para a Polícia Federal, aí sim, esse sem novidade, Alexandre Ramagem. Bom, o caos está instalado, né? E aí eu tive uma manchete aqui que eu achei muito engraçado o título, né? Deixa eu ler aqui o nome que deram para a manchete. Deixa eu pegar aqui. Tudo contornado, nada resolvido. E isso é um fato, tá, gente? O que acontece? Não está resolvido o cenário político brasileiro. Ontem, Bolsonaro fez uma jogada muito inteligente. Ele fez aquela entrevista coletiva que ele costuma fazer no período da manhã, junto com o Paulo Guedes. E aí ele falou assim, quem manda na economia... Aliás, ele apontou para o Paulo Guedes e falou, é ele que manda na economia. Né? Isso aliviou os investidores brasileiros. Os investidores brasileiros, num geral, confiam muito no Paulo Guedes, tá? Confiam demais no Paulo Guedes. Enfim, isso deu uma acalmada, né? E aí o Datafolha quis fazer uma... o Datafolha quis ser Datafolha, e aí ele fez uma pesquisa sobre o apoio. E ele viu que o apoio ao presidente, apesar de toda a bagunça de Sérgio Moro, né? Toda a bagunça com o caso Sérgio Moro, melhor dizendo, né? Sem tomar partido, apesar de toda essa bagunça, o apoio ao presidente continua estável. O pessoal que acredita que o governo está indo bem continua estável. Tá? De certa forma, a saída do Sérgio Moro não afetaria o desenvolvimento econômico. Por isso que Bolsonaro já sabiamente fez ontem a entrevista falando que quem manda na economia é Paulo Guedes. Tá? É aquela história, né? Muita gente, eu incluso, votou no Bolsonaro por confiar no trabalho de Paulo Guedes. De qualquer forma, para ainda ter um caos, afinal, o Brasil não é para pessoas fracas, né? O Brasil não é para qualquer um. O Estadão, o jornal Estadão, sim, um jornal conseguiu na justiça o direito de que Bolsonaro apresente prova do exame dele de coronavírus. Muito porque Bolsonaro não apresentou esse exame e saiu a público, saiu aprontando, saiu na rua, foi lá na padaria tomar não sei o que lá, Coca-Cola, enfim. E o Estadão quer isso. E tá todo mundo desesperado, sedento para esse exame, porque se ele der positivo, acabou o Bolsonaro, ele tem que renunciar, porque senão é impeachment na certa.
E aí eu não estou nem falando de um processo de 6 meses de impeachment. Estou falando de um negócio violento, porque aí é crime de responsabilidade, tá? Aí o negócio é feio. Então o Estadão entrou e conseguiu na justiça isso. A Advocacia Geral da União, inclusive teve a nomeação de um novo advogado-geral da União, a Advocacia Geral da União conseguiu não, entrou já com recurso. Eu não sei dizer se tem ou não efeito suspensivo da sentença, tá? Mas já entrou com recurso. Bom, voltando então para a nossa telinha, né? WZ aí já com uma alta de 1,73. E nós temos aqui no Ibov, né? Ontem, vocês têm gostado, têm pedido para eu fazer pelo menos o Ibov. Aliás, vocês estão pedindo um monte de ações para mim. Calma, tá? No futuro, quando tudo isso acabar, quando o bebê não estiver aqui, ele está aqui brincando, então eu estou tranquilo. Mas quando o bebê não estiver aqui, enfim, estiver na escolinha, aí a gente pode até fazer um formato de live. Vocês vão pedindo algum outro papelzinho, eu dou uma olhada, tá? Mas vamos lá. Já venho falando há alguns dias sobre o afunilamento que a gente está tendo, né? Tem um pessoal que está falando que isso aqui é uma cunha, e a cunha foi confirmada, tá? Desculpa discordar de quem fala que a cunha foi confirmada, mas a análise técnica clássica, ela fala o seguinte: para confirmar um objeto, tem que ter um fechamento fora e aí outro fechamento fora, tá? Então, se vai confirmar para baixo, eu tenho que ter um fechamento para fora e um segundo fechamento que confirma o primeiro fechamento. Bom, isso não aconteceu. Eu vou traçar só essa linha de baixo aqui de novo, tá? Então, olha, a gente teve um fechamento fora, né? Bonitinho, legal. Só que o segundo, no dia imediato seguinte, voltou para dentro. Isso é um cenário até de falso rompimento, tá? O que a gente tem que fazer então nesse caso? A gente tem que retraçar, ou assim, e aceita o falso rompimento, que aí no semanal fica só uma sombrinha, né? No semanal vai ficar só um negocinho mais ou menos assim, olha, com uma sombrinha aqui, né? Não sei se tá dando para entender o que eu tô falando, né? Ou então você retraça o fundo, você revê o fundo aqui para baixo, tá bom? Você revê esse fundo aqui. Também é possível, tá? Não tá errado quem faz isso. Ignora este carinha aqui, tá? Então, não houve rompimento, foi um falso rompimento, tá? Houve um dia positivo, uma alta aí de 3,86%, né? Chegou a cutucar um pouquinho mais aí, chegou a cutucar acho que 4%. Os futuros, né? Deixa eu pegar o futuro aqui rapidinho, né? O INM20. O futuro foi feio, na verdade, foi 1,89. Achei que tinha sido melhor, né? Mas a alta que teve ontem, né, de 3,8%, não superou o tamanho da queda, tá? Então a gente tem ainda uma superaçãozinha a ser feita nessa regiãozinha aqui dos 79 mil pontos, tá? 79.600. Aliás, olha que número bonitinho, 79.666. Precisa superar essa regiãozinha e se mantém a resistência no 81.500, tá? Não precisa baixar essa linha não. Quem gosta de bandas de Bollinger, o de 20 períodos realmente está, né, com essa apontando aqui para o lado, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá apontando aqui para o lado, né? E quem gosta aí de mais curtinha, de 8 períodos, né? Você pode usar 8 períodos ou 9 exponencial, dá assim, praticamente na mesma, tá? Quem gosta de usar a média de 9 exponencial também pode, olha, 9 exponencial. Tá? Dá quase a mesma coisa, não há mudanças, tá bom? É praticamente a mesma coisa. Eu prefiro usar, em se tratando de bandas de Bollinger, eu prefiro usar a 8 aritmética, tá bom? Eu acho que ela é mais confiante para o cenário de banda de Bollinger. Bom, o que aconteceu? A gente teve um fechou fora, fechou dentro. Tá? Quem gosta de operar essa estratégia, Ibov deu um fechou fora, fechou dentro, né? Superação da máxima aí, né? Superaçãozinha aqui dessa máxima. É uma comprinha e o alvo é a banda de cima, tá bom? O cenário está otimista aí, a gente está falando de 1,7% de alta, né? Isso traria a gente para os 80 mil pontos de volta. Tá? Isso eu estou falando Ibov, não estou falando índice futuro. Índice futuro, vamos puxar o índice futuro aqui. Ó.
Índice futuro também deu um fechou fora, fechou dentro, tá? Não tá errado. Gente, eu tampei a tomada pro bebê não mexer. Ele tá tentando puxar a tampa, mas tá esse menino é ligado no 220. Vamos de novo. Bom, nós temos então, né, no índice futuro um fechou fora, um fechou dentro também, isso usando a banda de 8 períodos, né? Com a superação aí dos 79 mil pontos, mais ou menos, sem entrada. Bateu a cabeça, né? Esperto. É. Papai já tá terminando aqui, tá bom? E aí tem também a estratégia com a superação dos 79 mil pontos, tá? Voltando rapidinho no Ibov. Quero só mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu pegar os osciladores. Aqui. Tá, então a gente teve, né, uma queda de volume muito grande, que nesses 2 dias, somando esses 2 dias aqui, nós temos o OBV fazendo esta queda violentíssima que culminou aqui embaixo, tá? Vou apagar. E aí a gente teve um candlezinho de alta que fez uma alta que não corresponde exatamente. Por quê? No OBV nós temos essa regiãozinha aqui que virou uma certa, abre aspas, zona aí de interesse, né? Uma zona de chamar a atenção da gente, tá? Essa altinha que fez o OBV aqui, essa pequena altinha que fez o OBV, não foi o suficiente para compensar a queda do indicador, o volume a força de venda. Como que a gente também vê isso? Olha no candle de volume. Então, olha o volumão de venda. Soma com esse outro aqui da venda do dia anterior. Nós temos um volume muito grande de venda. E o volume de compra de ontem não dá esse mesmo tanto, tá? Não compensa. Em outras palavras, o mercado ainda está a risco. Qualquer susto arrebenta a força vendedora, tá? Então ainda não temos um cenário muito bonito para swing trade muito alongado ou para um position muito alongado. A gente ainda está na iminência de qualquer susto tomar uma porrada para baixo, tá bom? E Brasil, você sabe que susto pode acontecer às 11 horas numa sexta-feira, né? Então, gente, é isso, tá? Do que eu tinha para falar hoje, era isso. Pessoal aí, me desculpa. O Pedro, às vezes ele tá dormindo esse horário, eu consigo gravar mais rápido, mas às vezes ele tá ligadão, eu tenho que ficar olhando aqui para ver se tá tudo bem. Então, desculpa aí de ter os gritinhos do bebê junto, né? Eu sei que atrapalha um pouco quem tá ouvindo, mas de toda forma, por enquanto, esse é o jeito, né? Eu fico com ele durante o dia. Tá bom? A você, uma ótima terça-feira, muita prudência, muita cautela. A bolsa tá andando. Quem faz day trade segue as oportunidades, segue as suas estratégias. Exceto se você compra na resistência e vende no suporte, tá? Essa não segue, não. Mas, de qualquer forma, para quem vai fazer posições mais alongadas, eu, por exemplo, eu gosto muito mais de fazer swing trade em ações, apesar de eu ter feito bastante day trade ultimamente. Quem gosta de fazer swing em ações, cuidado, porque ele está rompendo e está voltando, está rompendo e está voltando. Né? Ele dá as entradas principais e está caindo. Não está tendo gasolina compradora. Talvez hoje comece a entrar. Então é isso que a gente tem que ficar atento, tá bom? De qualquer forma é isso. A você, uma ótima terça-feira e a gente segue agora pelo Instagram. Até lá!